Olá, meus queridos estudantes, estamos aqui para a nossa sexta aula da disciplina de Administração de Cargos, Salários e Benefícios. Na nossa última aula, nós vimos o plano de cargos e salários e nessa aula nós vamos ver os planos de incentivo, tanto individual quanto coletivo, e também o plano de incentivo empreendedor, que vocês vão ver logo mais. Bom, nós temos os planos, o objetivo dos planos de incentivo é estimular que os trabalhadores se empenhem mais em suas atividades, tá? E eles podem ser planos de incentivo, né? Individual, coletivo e por empreendimentos, né? Eu acabei falando empreendedor, mas é empreendimentos. E aí, qual que é a diferença de cada um deles? O plano de incentivo individual, ele vai estar focado nas atividades daquele trabalhador específico. Então, pode ser um plano de um pagamento de um bônus por atingimento de meta, né? Você pode ter diferentes bonificações baseadas na atividade daquele indivíduo específico, tá? E aí, o que ajuda, né, para ele atingir metas e trabalhar com mais empenho, mais afinco para conseguir ganhar esse bônus. Então, tá aí o nome, né? Plano de incentivo. É um incentivo a ele trabalhar mais. E aí temos também um plano de incentivo coletivo. Ele está mais voltado para grupos, filiais, estabelecimentos, unidades, né? Você vai traçar uma meta, né? Vamos pegar assim uma grande empresa, vamos pegar uma concessionária de veículos. Então, cada concessionária tem a sua meta a bater, e aí a concessionária que bate aquela meta, né, ela ganha um incentivo, né, coletivo, né? Então, às vezes um bônus, enfim, vai ter um acréscimo salarial, né, um bônus salarial, pode ter por exemplo, tem empresas que fazem isso, a filial que ganhar, ela tem uma festa de fim de ano mais legal, né? Tipo, tem várias possibilidades aí, né, desses planos de incentivo coletivos. E temos também os planos de incentivo por empreendimentos, que aí ele vai estar mais restrito ao PLR, né, que é participação dos lucros e resultados. Também temos aqueles planos de incentivo que a empresa possibilita aos trabalhadores adquirirem ações, né, ou seja, se tornarem sócios, pagando mais barato nessas ações, né? O que aí com a valorização da ação ele já tem um ganho imediato. Então a gente tem esses três tipos de planos de incentivo. E aí, como que você escolhe o plano de incentivo? A primeira coisa que tem que ser observada é a vontade dos colaboradores, né? Então você tem que ver se os seus colaboradores querem um plano de incentivo, se eles vão se adaptar a um plano de incentivo, se eles vão encampar, né, e correr atrás, porque de nada adianta um plano de incentivo que é para estimular que os trabalhadores se empenhem mais, né, que os colaboradores se empenhem mais, se eles não estão dispostos a isso. E aí como é que você vai saber da vontade deles? Você vai ter que primeiro, né, ter critérios claros para análise de desempenho, né, para ficar claro para eles o que eles vão ter que fazer a mais, tá? Então assim, olha, a gente vai analisar seu desempenho dessa forma, por exemplo, né, que nem eu falei, o exemplo da concessionária, a gente vai ver a quantidade de carros vendidos por mês, e aí vai ter por exemplo, uma mini bonificação mensal, e depois a gente vai pegar a média mensal, a média vai somar todos no final do ano, ver a média mensal para estabelecer o ganhador de cada mês, enfim. Você tem que ter um critério claro para estabelecer esse plano, né, para poder estimular que os colaboradores participem, né, para crescer a vontade dentro deles. E aí, quando você criar esses critérios claros, você vai passar para escolher se ele vai ser um plano individual ou coletivo. Isso vai depender também muito da atividade, como eu falei. Uma atividade de vendas, você pode ter, você pode ter os dois, né, o individual e o coletivo por filial e o individual por vendedor. Mas o que também não te impede de ter os dois. Olha, cada vendedor dessa filial vai ter esse bônus e a filial que mais ganhar também vai ter esse outro bônus, né? Eles podem, um não exclui o outro, tá? Nenhum deles se exclui. Você pode ter os três, o incentivo, o plano de incentivo individual, o coletivo e o por empreendimento, né? Então, cabe a como você estiver construindo a atividade, a empresa, né, para ver qual que é mais vantajoso. Quando você vai estabelecer esses critérios, você tem que tomar cuidado com a forma de medição que você vai utilizar. Você tem que estar sempre atento a criar critérios que possibilitem a todos os colaboradores ganhar. Porque às vezes você estabelece um critério, uma meta que vão ser sempre os mesmos, né? Os mesmos colaboradores que vão estar ganhando aquilo ali. E aí com isso você pode ter alguns pontos negativos na criação desse plano de incentivo. Então, é sempre importante você analisar bem a atividade
para ver se os critérios que estão sendo criados vão possibilitar uma rotatividade no ganhador, né, do incentivo, vamos falar assim, porque aí todos vão ter interesse, todos vão estar motivados e aí você vai colher mais pontos positivos, né? E aí, quais são os pontos positivos, né, os impactos que a gente tem na implantação do plano? Os pontos positivos, a gente tem um aumento de produtividade. Quando você tem um plano de incentivo coletivo, você tem um aumento do trabalho em equipe, né? Você tem um trabalho mais focalizado, né? Um trabalho mais conjunto. Então, assim, você vai colher muitos pontos positivos. Ao mesmo tempo, você pode também ter impactos negativos, se você, dependendo de como você estruturar esse plano. Como, por exemplo, você pode ter rompimento de relações de trabalho, né, de relações entre colegas, né, porque se você coloca um plano de incentivo, às vezes, muito, eu vou falar assim, muito agressivo, né, você pode ter, né, uma quebra de relação de amizade entre dois ali, porque eles se tornam competidores, né, você pode ter uma mudança de cultura temporária, você pode estimular essa produtividade apenas temporariamente, né, assim, só enquanto estiver valendo aquela meta, só quando estiver valendo aquele critério. Enfim, então você tem sempre que tomar cuidado quando você vai estruturar esse plano de incentivo para você não colher esses impactos negativos, tá? Então, assim, tem que ser sempre muito bem pensado e repito, né, você tem que estar sempre olhando bastante a atividade, porque uma atividade não é igual a outra. Então, vocês como gestores de RH, que estão numa empresa, uma indústria, e você vai para uma propriedade rural, você não vai poder usar o mesmo plano de incentivo, vai ter que reestruturar todo o seu plano de incentivo, por exemplo. Né? Então, você tem que estar sempre... Então, você está numa indústria, num comércio, e você vai para um escritório. Então, você tem sempre que estar analisando caso a caso, não tem uma fórmula de bolo, né? Você vai estar ali vendo o que você pode extrair de melhor para estimular a participação dos trabalhadores no plano de incentivo, né? A participação ao aumento da produtividade e colher todos os frutos positivos que se tem de um plano de incentivo. Bom, essa foi a nossa sexta aula, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a ideia do plano de incentivo e tenham visto os benefícios que isso podem causar dentro da empresa. Nos vemos logo mais.